Bom, é o quadro Giro Ambiental e olha só, pessoal, hoje a gente está girando aqui pela Unicamp, bater um papo com o Gastão Rodrigues, não é? Que é biólogo, a gente vai falar sobre agricultura sustentável. Olha só que ambiente bacana que a gente está, super apropriado para fazer essa entrevista. Bom, antes de mais nada, Gastão, muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro Giro Ambiental. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente poder falar um pouco sobre a questão ambiental, questão da agricultura sustentável aí. Bom, essa é certamente uma questão super importante, né, Gastão? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Bom, o que trouxe a gente aqui hoje, o que trouxe vocês aqui hoje é a questão dos sistemas agroflorestais, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão, o que é um sistema agroflorestal, que é a sigla de um SAF, né? E de que forma esse sistema ele pode contribuir para uma mudança nos padrões de produção agrícola, para a gente caminhar para uma agricultura mais sustentável, né? Hoje, a agricultura talvez seja o maior fator de impacto ambiental, né? Principalmente relacionado a questão do desmatamento, né, a questão da utilização dos agrotóxicos aí, né, a questão da pecuária também. Então a gente busca mudar esse paradigma de produção que a gente tem desenvolvido, essa agricultura convencional, né? E o SAF é uma ferramenta para caminhar para esse processo, né, essa transição de uma agricultura de grande impacto para uma agricultura de menor impacto. Bom, inclusive, né, teve em dezembro do ano passado, dia 17, né, um multirão. Bom, primeiramente explica aí, não é, essa questão do multirão, como que funcionou, não é, o que significa isso. Sim, a gente fez um multirão aqui para a implantação de um projeto piloto de um SAF. Que legal. Na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, que é onde a gente está agora, né? E então esse mutirão, só uma curiosidade, mutirão é uma palavra de origem tupi-guarani que significa ajuda, tá? Então é uma palavra assim bem peculiar da nossa cultura, né? Da cultura brasileira, né? Que é essa questão das pessoas se juntarem de forma voluntária no sentido de promover uma mudança, né? Então a gente fez esse mutirão de implantação desse sistema, um sistema piloto aqui, que tem finalidade didática, né? Como a gente está num espaço de ensino, uma escola, né? Uma universidade, esse projeto piloto tem a função de transmitir para os estudantes, para os alunos aqui, essa tecnologia, essa ferramenta, que é o SAF, que é o Sistema Agroflorestal. Bom, e foram plantadas aí 300 mudas, é isso? Isso, a gente começou com uma parcela pequena, né, 1/4 de hectare, né, então é uma área pequena, e a gente dividiu ela em linhas, 6 linhas, e começamos com um plantio de 300 mudas de espécies arbóreas, diferentes espécies, tá? Bom, para falar sobre a policultura, eu gostaria que você falasse aqui para a gente, Gastão, no Giro Ambiental, não é? Estamos aqui na Unicamp girando, não é? Falando a respeito desse tema, desse assunto tão importante, o porquê da escolha. Bom, muito bem. O SAF, ele é, por definição, um sistema de policultivos, tá? Então, quando a gente fala de um sistema agroflorestal, é um sistema de produção agrícola, que vai ter como base o cultivo de mais de uma variedade, uma espécie, um tipo de cultivo agrícola, de cultivar agrícola, tá bom? Então, existem várias possibilidades para você trabalhar com isso, desde culturas de roça, misturado com árvores nativas ou árvores frutíferas. Quando a gente fala de policultivo, é justamente isso, porque é um sistema que, diferentemente dos sistemas de cultivo, na verdade, convencional, que vem sendo largamente utilizados, que é o que a gente chama de monocultivos ou monoculturas, né? Por exemplo, uma monocultura de soja,
uma monocultura de cana-de-açúcar ou de outras variedades, né, os SAFs eles primam numa mesma área, num mesmo espaço, você mesclar, você plantar junto diferentes cultivares, né? E o que é a grande sacada do SAF, que é o F lá no final, que é o florestal? Porque nesses cultivares a gente vai introduzir as árvores, tá? E é daí que está a grande importância da questão da recuperação ambiental das áreas, porque a árvore ela vai ter um papel fundamental, né, nesse processo de recuperação dessas áreas. Bom, esse é o processo de plantio também, Gastão? Isso, então a gente pode fazer, o SAF ele é uma ferramenta bastante aberta. Se a gente fosse fazer uma comparação com essas ferramentas que se usa hoje em dia da internet, né, esses softwares, a gente pode dizer que o software é um software livre, é uma ferramenta aberta, onde cada pessoa, uma vez que ela conhece essa tecnologia, que ela maneja, que ela entende como é que funciona, ela pode ir fazendo da forma que ela melhor se inspira, tá bom? Então, assim, qual que é a questão da árvore que eu falei para vocês? Porque de que forma a árvore ela é importante nesse sistema? A árvore ela permite um manejo da entrada de luz nesse sistema, porque a gente vai trabalhar com sombra e luz, uma vez que as árvores elas vão sombrear mais esse ambiente. A árvore ela vai trazer, através do sistema de raízes, ela vai trazer de camadas mais profundas do solo nutrientes, né, que vão estar em lugares mais profundos, né? Então ela vai puxar para cima esses nutrientes, vai manter esses nutrientes no seu corpo, no corpo da árvore, né? E uma vez que a gente vai fazendo depois o manejo desse sistema, que são através de podas, você vai controlando tanto a luz quanto o depósito de nutrientes. Olha que legal. Cara. Outra questão importante também é a questão do uso da água, né? Através do sombreamento, a árvore ela permite uma maior permanência da água nesse sistema, ela diminui o processo de evaporação que a luz do sol, né, traz, então você depende menos de água, menos de irrigação. Então uma questão muito importante hoje, né, quando a gente fala da questão do uso racional da água. Esse é um dos objetivos. Isso, na agricultura, porque a agricultura é o maior consumidor de água que a gente tem, né, enfim. E outra questão importante também é o aumento da matéria orgânica no solo, né? Quando você faz a poda dessas árvores, quando o sistema já está num estágio mais avançado, você começa a fazer as podas, você traz essa matéria orgânica da poda para o solo. Um solo mais rico em matéria orgânica, ele retém mais água também, tá? Outras questões muito importantes uma dependência menor de insumos externos dentro desse sistema. Isso é muito bom, né? Sim, completamente. Então, à medida que esse sistema ele vai crescendo, a gente está falando aqui de SAFs de sistemas de médio e longo prazo, tá? Então, são sistemas que são projetados para a gente trabalhar com eles de 5 a 10, 15 e 20 anos, tá bom? Quando um sistema, depois de 20 anos, ele vai estar num estágio que a gente chama de climáxico, né? Onde você vai ter as árvores ali em portes maiores, e aí você vai fazendo outros tipos de cultura ali, e você vai fazendo a rotação dessas culturas também. Com relação ao que a gente estava falando sobre a questão de insumos externos, as árvores, a gente vai fazendo a ciclagem desses nutrientes que estão em camadas mais profundas do solo, né? A gente vai trazendo isso para a terra, então você não precisa ficar trazendo adubo químico para colocar dentro do sistema, dentro desse ambiente, tá? Outra questão super importante também é a não necessidade de uso de agrotóxicos, tá? Que é uma questão grave hoje, né? Que a questão... Então por quê? Porque em sistemas de policultivos, você vai fazendo um manejo ecológico do sistema e você vai controlando de forma ecológica, né? Muito se fala de controle biológico também, você vai controlando de forma ecológica. O manejo desses, vamos dizer assim, o que se convenciona chamar de pragas, né? Que na verdade
são desequilíbrios, né? Você vai equilibrando esse sistema de forma que esses organismos, essas outras formas de vida que podem ser prejudiciais, elas vão ficando menos prejudiciais ali. Então você não precisa também tanto de insumo de fertilizantes quanto de insumo externo de agrotóxicos. Por que isso é importante? Se a gente trabalha hoje num cenário de agricultores familiares, pequenos agricultores, né? Que é a maior parcela da produção de alimento comestível, né? Então, assim, a maior parte da comida que vai para a mesa é feita por agricultura familiar. 70% da comida que a gente come, ela vem de pequenos e médios agricultores. Olha só, pessoal, informação super importante. Que são os agricultores familiares. Os grandes produtores, aqueles grandes fazendeiros, né, produtores de gado, produtores de commodities, que é a soja, né, esses grandes alimentos, eles em geral eles produzem mais para exportação, né, e para commodities, né, e às vezes grande parte da soja também é transformada em ração animal. Tá? Então se a gente olha para o nosso prato hoje, lá quando você vai no mercado e pega lá uma abobrinha, uma banana, um chuchu, né, uma verdura, esse alimento está vindo de um pequeno ou no máximo um médio agricultor, né? Nem sempre esses pequenos e médios agricultores eles são contemplados pelas políticas de incentivo à produção, por financiamentos, né? Então, muitas vezes esse pequeno agricultor ele não tem recurso, ainda mais com esse aumento do petróleo, né? Os insumos agrícolas eles são diretamente ligados ao preço do petróleo. Influencia totalmente. Então assim, o fertilizante é muito caro, o agrotóxico é muito caro, então nem sempre o pequeno e o médio agricultor ele vai ter dinheiro para bancar isso, né? Às vezes ele põe aqui, ele planta para pagar a dívida que ele tem no banco ali. Então, uma vez que ele adota uma tecnologia mais sustentável, ele não precisa arcar com esses custos aí, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é mais importante a gente falar aqui sobre isso também. Isso Pode que eu perguntar. ia te falar, Gastão, mais alguma coisa que você queira falar, não é, para a gente encerrar essa entrevista super esclarecedora aí, não é, que você trouxe essas informações aqui no quadro Giro Ambiental. Mais alguma coisa aí para a gente encerrar, alguma coisa importante para o pessoal de casa que está ligadinho aqui na gente? Bom, outra questão sobre a vantagem dos sistemas agroflorestais a gente já tem trabalhos na literatura, como a gente está numa universidade, a gente procura aliar esse conhecimento que é tradicional, porque o SAF, a gente deu um nome para ele, SAF, muito recentemente, tá? Mas essa técnica, essa forma de produção, ela é milenar, ela é muito antiga. Assim como eu comentei lá do mutirão, que é uma palavra de origem tupi, essa técnica ela é milenar. Os povos pré-colombianos, né, os astecas, os maias, já há registro de que eles já faziam esse tipo de policultivo. Tá? Inclusive uma palavra que a gente usa muito aqui no Brasil, quem é do meio, que é o milpa, né? É uma palavra de origem asteca que significa parcela, lugar de plantio, né? Então os povos astecas, mexicanos, eles já faziam esses canteiros, essas parcelas, né, que seriam as áreas, e eles plantavam naquele lugar diversas coisas, plantavam milho, que a gente mais conhece, que são o sistema mais conhecido do milpa são as três irmãs, as três companheiras, que é o milho, o feijão e a abóbora, né? Isso a gente já trouxe uma técnica milenar, né? Eles plantavam também o avocado, que é o abacate, então já introduziam a árvore junto, né? Porque dessa forma eles garantiam ali naquele lugar uma produção que permitisse isso que a gente chama hoje de soberania alimentar. Olha só. Né? Que é assim, independente do que acontecer, você vai ter garantido para você, para sua comunidade, para sua família, o seu sustento. Tudo que você precisa vai estar ali para sobreviver. Então, qual a vantagem dos sistemas agroflorestais? A gente já tem na literatura, enquanto universidade, a gente faz essa pesquisa, os sistemas agroflorestais, além dessa vantagem deles necessitarem menos de insumos externos, né? Então eles são mais sustentáveis até economicamente, eles também são mais resilientes, né? Então a gente já tem estudos. O que é resiliência? É a capacidade que um sistema tem de sofrer uma perturbação
e se manter, né? E não se degradar, né? Então, quando a gente fala de resiliência hoje, a gente está falando também de questão de mudança climática, né? Então, uma área de SAF, ela vai ser mais resistente a uma seca prolongada, ela vai ser mais resistente do que um monocultivo a uma seca prolongada, vai ser mais resistente a um período de chuvas prolongadas, vai ser mais resistente a geadas, né, do que um monocultivo. Então, por exemplo, uma plantação... Várias vantagens. Várias vantagens. Isso é muito bom. E a gente tem estudos na América Central de que elas são mais resistentes também a furacões. A gente não tem furacão aqui ainda, mas se acontecer, é uma forma da gente resistir também. Que beleza, maravilha. Ô Gastão, muito obrigado aí pela sua entrevista. Foi uma aula aqui para o pessoal de casa que está acompanhando o Giro Ambiental, um assunto extremamente importante e você de forma esclarecedora, não é? Trouxe para a galera que está ligadinha aí no Giro Ambiental informações super importantes a respeito deste assunto. Muito obrigado, Gastão. Eu que agradeço, conte sempre com a gente, é um prazer estar aqui falando para a TV Câmara, é uma ferramenta pública de divulgação, de transmissão da informação. A gente agradece e esperamos sempre poder estar juntos aí. Legal, legal. É isso aí, pessoal. Giro Ambiental.